Recentemente eu tava navegando pelo YouTube quando me deparei com esse vídeo, ranqueando todos os easter eggs de FNAF por quanto assustadores eles são. Porém, o vídeo era de fora e teve algumas coisas que não concordei muito. Então hoje eu mesmo vou montar meu próprio ranking de FNAF. E a premissa é a mesma, vou ranquear apenas os easter eggs raros, e do 1 ao 4, que são os clássicos. E na nossa classificação a gente vai ter o Absolute Terror, que são os melhores easter eggs e mais assustadores. O Medo, que é um easter egg muito bom. O Legal, que são os easter eggs meio termo, e Detalhes, que o nome já diz por si só. E o Lixo, que são os piores easter eggs. Então sem mais enrolação, vamos começar. O pôster de celebração. Definitivamente o easter egg mais famoso do jogo, que se estendeu por vários jogos da franquia. É uma piadinha engraçada e divertida, para descontrair. Alguns usam para dar sorte, mas no nosso ranking ela vai entrar apenas em detalhes. Não me entendam mal, é um easter egg clássico, mas ele não é assustador e definitivamente não causa medo. Talvez até legalzinho, mas sem dúvidas é um pequeno detalhe. As alucinações. Esse daqui eu tenho certeza que te causou uma paranoia absurda da primeira vez que o viu. Imagine que está jogando tranquilamente, até que sua tela começa a piscar. Imagens animatronics enquanto aparece It's Me escrito na tela. Sem dúvida, quando esse easter egg apareceu, assustou muitos jogadores na época. Apesar de não ser um jumpscare, ele consegue te deixar aflito e com medo quando se depara com ele da primeira vez. E é por isso que ele vai ficar em Absolute Terror. Sem dúvidas, um dos melhores da franquia. Ele te deixa com medo, tenso e assustado. Fred te encarando no palco. Naturalmente, você inicia mais uma noite, esperando vigiar o pessoal de sempre. Mas quando você abre a câmera, você vê apenas o Fred, te encarando com um olhar preto e sinistro. Isso raramente acontece. Ele precisa ser o único restante no palco para isso acontecer. E mesmo assim, a chance para ele te encarar desse jeito é de apenas 10%. Sem dúvida, dá um certo calafrio enorme quando acontece, mas ele é um ótimo easter egg, ele funciona bem e é sutil. Vou colocar ele na posição de medo. Ele não é tão bom quanto as alucinações, mas ainda assim é um easter egg que vai te causar medo e desconforto. It's Me, Pirate Cove. Normalmente você verifica Pirate Cove para ver como está a situação do Fox, mas então, ao invés de estar escrito fora de serviço na placa, está It's Me. Esse sem dúvidas você não vai perceber, já que sua primeira reação será fechar a câmera e ir correndo fechar a porta na cara do Fox. Apesar de ser um easter egg sutil, se você conseguir reparar nele pode deixar um pouco mais tenso. Ele não é tão assustador quanto os outros, e dificilmente será notado, e a chance dele aparecer é de apenas 1 em 10, deixando mais difícil ainda de ser visto durante o jogo, então por isso vou deixar ele apenas como detalhe. Freddy arrancando a própria cabeça. Na câmera 2B, ao lado do escritório, existe uma chance de basicamente 1% do pôster de celebração do Freddy se tornar o pôster dele arrancando a própria cabeça, o que convenhamos já é bem sinistro, mas essa não é nem a melhor parte. Para deixar o easter egg ainda melhor, tem a chance minúscula de 1 em 32.768 desse pôster do Freddy se tornar o pôster do icônico Golden Freddy. Caso você dê a sorte disso acontecer, vai escutar uma risada de uma criança. Assim que você baixar a câmera, terá uma surpresa lá te esperando. O próprio Golden Freddy, dentro da sua sala, te observando. E assim que ele te ataca, o seu jogo fecha automaticamente. Tenho certeza de que na época, muitos de nós quando éramos menores, ficamos extremamente assustados. E é por isso que eu vou colocar o Freddy arrancando a própria cabeça em legal, e o Golden Freddy em Absolute Terror. Mesmo as chances do Golden Freddy aparecer serem baixíssimas, ele merece seu lugar no rank mais alto. Posters de criança chorando. Tá legal, esse daqui é um pouco perturbador. Há uma pequena chance de você abrir a câmera e se deparar com os posters dos animatronics serem trocados por desenhos de crianças chorando. E em raros casos pode acontecer desses posters simplesmente sumirem e serem trocados por It's Me. Esse easter egg pode te pegar de surpresa. Ele provoca mais ainda a ideia de crianças aparecendo no restaurante. Ele é um bom easter egg, e você ser pego sem estar esperando deixa ainda melhor. Por isso vou deixar ele legal. Ele é mais fácil de se perceber do que o da Pirate Cove, então vou deixar ele acima dele. É um bom easter egg. Animatronics tocando. Essa daqui dá um toque de terror esplêndido, apesar de ser simples. A cada 5 segundos, existe uma chance em 30 de você escutar os animatronics tocando uma música bizarra, que parece ser de circo. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quando aconteceu comigo me deixou maluco. E o que deixa mais bizarro ainda é parecer que ela está meio distorcida e acelerada. Esse easter egg vou deixar em medo, pois ela não adiciona nenhuma profundidade na história do jogo, é apenas mais um elemento de terror. Foxy cantando. Esse daqui sem dúvidas você já conhece. Quem nunca estava jogando tranquilamente quando ouviu esse som?
Esse som tem uma chance de acontecer quando o Fox ainda está dentro da parede cover. Isso pode ser usado mais como uma mecânica de jogabilidade, já que sempre quando ele canta significa que ele ainda está dentro da parede cover parado, mas ainda assim é um easter egg meio perturbador. Isso também faz pensar que cada animatronic tem sua própria personalidade de um jeito bizarro. Vou colocar ele em detalhe, mas isso sim é um detalhe bem legal. Tela de morte Golden Freddy. Certo, quem passou por isso com certeza não ficou nem um pouco feliz. Após você morrer no jogo, existe uma chance extremamente pequena, de 1 em 10 mil, de após você morrer tomar mais um jumpscare do próprio Golden Freddy, sem aviso prévio e nada. Você só toma mais um susto de graça sem nenhuma razão. Isso com certeza é uma quebra de parâmetros enorme. A última coisa que você espera após morrer é tomar mais um jumpscare, e você ainda tem que ser azarado o suficiente para que isso aconteça. Sem dúvida alguma, é um easter egg raro e bem assustador. Ele se encaixa perfeitamente em Absolute Terror. A Noite de 1987. Após você zerar o jogo, você pode jogar noites customizáveis e configurar a dificuldade de cada animatronic. Porém, se você colocar 1 no Freddy, 9 no Bonnie, 8 na Chica e 7 no Foxy, você automaticamente tomará um jumpscare do Golden Freddy. Isso foi adicionado no jogo por Scott, após surgirem rumores e teorias de que ao finalizar o jogo nessa dificuldade, desbloquearia um novo final. Então, para os curiosos que quiseram ver com os próprios olhos, foram presenteados por Scott com o jumpscare. Eu acho que ele se encaixa bem em medo, não é algo que acontece dentro da gameplay, mas ainda assim é um baita easter egg. Mensagem oculta do Scott. Se você aumentar o brilho do jornal que aparece no começo do jogo, você encontrará um texto que Scott deixou para zoar a cara do jogador, tipo, zoando ele dizendo que o jogador provavelmente não passará nem da terceira noite do jogo, e que essa é uma péssima escolha para emprego de verão. É engraçado, mas é apenas uma piada boba, e uma quebra de quarta parede. Acho que essa se encaixa bem em lixo, já que não adiciona nada na história e nem na gameplay. É só uma piada boba que o Scott deixou pra zoar de sua cara. Olhares na câmera dos bastidores. Existe uma chance em 20 de você abrir a câmera dos bastidores e todas as cabeças e o endoesqueleto estarem te encarando fixamente. Isso só ocorre caso o Bonnie não esteja na sala, porque se ele estiver, ele te olhará desse jeito. Bizarro, né? Esse easter egg passa a impressão de que quem está sendo vigiado é você, ao invés dos animatronics. Um easter egg muito bom, vou deixar ele em medo pelo desconforto que ele causa no jogador. E é assim que ficou o ranking dos easter eggs do FNAF 1. Agora vamos pro 2. Pôster de celebração. Assim como no primeiro jogo, temos a volta desse easter egg. Ao lado esquerdo da sua sala existe um pôster de celebração, só que agora temático do FNAF 2, sendo ele constituído pelos toys animatronics. E assim como no primeiro jogo, pode apertar o nariz do Toy Freddy para fazer o clássico som. Assim como o primeiro jogo, não é nada demais, é apenas um detalhe pequeno. Então, ele vai entrar aqui na nossa classificação de detalhes. Mensagem secreta do Scott. Esse também é outro easter egg que retornou do primeiro jogo. Ele basicamente diz a mesma coisa do primeiro, só que agora ele diz que você deveria trabalhar como caixa ou empacotador de mercado, porque são profissões que você provavelmente não vai morrer. É engraçada, mas vai entrar em lixo pelos mesmos motivos do primeiro. Shadow Bonnie. Esse easter egg é bem raro, tem uma chance de 1 em 6 mil de acontecer. Shadow Bonnie é uma silhueta do Toy Bonnie. Ele não faz nada, só fica na sua sala te observando, e logo desaparece. Mas se você olha pra ele durante 4 segundos consecutivos, o seu jogo vai fechar automaticamente, sem mais nem menos. Pra mim esse easter egg vai entrar em medo. Ele nunca foi explicado até hoje e não sabemos ao certo o que ele é, mas com certeza ele é bem assustador. JJ. A cada vez que você levantar e abaixar a câmera, o jogo tira o número de 1 a 1000. Se o número que cair for 9, essa figura carinhosamente apelidada de JJ aparecerá debaixo da sua mesa. Mas não se engane, ela não faz nada, só fica lá debaixo te observando. E assim que você levantar o monitor novamente, ela sumirá como se nada tivesse acontecido. Mas assim como Shadow Bonnie, ela nunca foi explicada, e provavelmente nunca será. Na época tinha teorias que o JJ fazia você gastar mais bateria, mas logo isso foi desmistificado. Vou encaixar o JJ em lixo, sinceramente é bem ruim. Paper Buddy. Se já aconteceu com você, você provavelmente nem reparou. Na noite 7, existe uma chance de um dos bonecos de papel da câmera 4 serem ativados com o nível 1. Caso isso ocorra, a cada 5 segundos existirá uma chance de 1 em 20 de se mexer quando você subir a câmera. Se ele se mexer, ele sairá da sala 4 e vai para a sua sala, sem fazer nenhum som, à direita na sua parede bem camuflado, olhando diretamente para você. Não existe nenhum tipo de áudio ou jumpscare, ele só vai ficar lá mesmo. É meio estranho, mas vou colocar ele em detalhe, afinal, ele não faz nada demais. Endo O2. Quando você desliga o monitor, há uma chance bem pequena de conseguir ver o Endo rastejando pela saída de à esquerda, mas infelizmente ele não faz absolutamente nada, apenas fica lá relaxando e te olhando com aqueles olhos imensos.
Ele não entra na sua sala e nem dá jumpscare. É infelizmente bem triste, mas ainda assim, acho que ele consegue se encaixar em medo. As alucinações da câmera da Puppet. Após o Puppet conseguir fugir da caixa, existe uma possibilidade, ao invés da estática normal da câmera, você veja uma imagem da Puppet piscando na tela, parecido com It's Me do FNAF 1. Existem 4 possíveis imagens de aparecerem, porém, a quarta imagem é mais difícil entre essas 4 por algum motivo. Só é possível ver caso esteja na câmera certa, e piscando a lanterna com uma certa frequência. Isso pode deixar meio paranoico, porque já sabe que a Puppet saiu e pode atacar a qualquer momento. Vou colocar ela em medo pela paranoia que pode causar. Animatronics sem olhos. Após iniciar ou terminar o jogo, existe uma chance em 1000 que seja recebido com uma imagem dos animatronics sem olhos, encarando o fundo da sua alma com olhos vazios, como se fosse somente a carcaça, enquanto o som esquisito os acompanha. Não é algo que vai te dar um susto, mas mesmo assim causará arrepios e ficar se perguntando, o que eu acabei de ver? Por isso então, eu vou colocar o Freddy em Absolute Terror, e o Fox e o Bonnie em Medo. Creio que o Freddy seja mais assustador entre esses 3, então vou deixar somente ele em Absolute Terror. Minigames. Após tomar um jumpscare, existe 10% de chance do jogo te colocar um clássico minigame 8 bits, e no total existem 4 minigames, mas vamos falar somente 3 por enquanto. O primeiro, você é o Freddy, e sua missão é simples, entregar bolo às crianças. Porém, é mostrado sutilmente uma criança sendo morta ao lado de fora da pizzaria. O segundo minigame, você joga com Puppet, e nele é mostrado como os animatrônicos ganharam vida. O nome do minigame é Dê o Presente, que é usado como metáfora para Dê a Vida. No terceiro jogo, você jogará com Fox, e sua missão é simples também, alegar as crianças. Mas a terceira vez, quando você sai da Parede Cove, existe uma figura roxa ao lado, e quando você vai alegrar as crianças novamente, elas estão sem vida, sugerindo que a figura roxa as tenha os matado. Vou colocar esse easter egg em medo. Esses minigames foram uma ótima adição ao jogo para se aprofundar mais na história de um jeito diferente e macabro, para contar o que realmente aconteceu. Você não pode. Esse minigame controlamos o Freddy, e o nosso objetivo é bem simples, seguir a Puppet. Enquanto seguimos a Puppet tranquilamente, escutamos um som bizarro, e passamos por uma pessoa sem vida, até que ao entrarmos na próxima sala, o Homem de Roxo nos ataca e finalizando o minigame. Esse minigame, na minha opinião, é o piorzinho entre os 4, mas mesmo assim não é tão ruim. Vou colocar ele em legal, pela surpresa do Homem de Roxo nos atacar. E esse foi o último easter egg de FNAF 2. Agora vamos começar o do FNAF 3. Nariz do Freddy. Em um desenho próximo à porta da sala, é possível apertar o nariz do Freddy, fazendo o clássico som que já estamos acostumados. E mesmo estando em um lugar horrível e podre, com um zumbi dentro de uma fantasia tentando te matar, e fantasmas tentando te deixar louco, o Scott ainda adiciona esse easter egg bobo e memorável. Assim como os posts de tradição, esse easter egg entrará em detalhes, já que é apenas uma piada boba de tradição. Cupcake. No FNAF 3, se você tiver sorte, poderá receber uma visita do Cupcake em sua sala. Ele não faz nada, apenas fica lá, tranquilo na dele. A chance dele ir para sua sala é de 1 em 10 mil. E assim que você abrir a câmera e fechar novamente, ele terá sumido. Sendo assim, eu vou colocar ele em lixo, por não fazer muita coisa além de ficar só na dele, curtindo a vibe. Shadow Freddy. Shadow Freddy retorna ao FNAF 3, mas dessa vez ele vai até você. A chance do Shadow Freddy aparecer é igual ao do Cupcake, de 1 em 10 mil. Ele só aparece caso você use um monitor, e ele é bem camuflado e difícil de se ver. Ele desaparece do mesmo jeito que apareceu, sumindo sem deixar qualquer tipo de rastro de que esteve ali. Sendo assim, eu vou colocar ele em legal. É uma aparição rara e boa. Desenhos de Cupcake. No FNAF 3, na câmera 4, tem a chance de 1 em 100 de que apareça um pequeno easter egg de desenho de Cupcake no lugar de desenho comum de Toy Bonnie. Mas não para por aí. Existe uma variação de que em 1 em 10 mil que o desenho do Cupcake apareça com recheio dourado. Porém, ao fechar a câmera, qualquer um dos dois que tenham aparecido vão sumir e voltarão para o original de Toy Bonnie. Eles também não vão aparecer caso Springtrap esteja na câmera. Sendo assim então, vou colocar esses desenhos em apenas em detalhe, até porque você dificilmente irá notá-lo, e isso não afeta nada na gameplay também. Tela de morte Springtrap. Após tomar um jumpscare e morrer, você tem chances de 1 em 1000 de se deparar com essas lindas imagens do Springtrap sofrendo e agonizando dentro do traje. E é claro que junto com isso acompanha um som bizarro e assustador. Esse sem dúvidas vai entrar em Absolute Terror. Pra mim é o melhor easter egg de todo o FNAF 3. Ele mostra como o traje não era brincadeira e que realmente podia te destruir se fizesse mau uso dele. O mapa de FNAF 3. Já deu uma boa olhada no mapa de FNAF 3? Ele não te lembra nada? Calma, vamos tentar vir a ele.
Se você ainda não reparou, ele é idêntico ao avatar do nosso querido Scott. Um easter egg bem sutil e engraçado. Confesso que só fui descobrir recentemente. Esse é um easter egg bem legal, mas apesar de tudo, é só um detalhe. Jornal FNAF 3. Após o prédio ser queimado, aparece um jornal com um pequeno boneco de Freddy. Porém, se você iluminar muito bem a imagem, será possível ver que o Springtrap está ali, como uma espécie de fantasma, e transmitir sua famosa mensagem, de eu sempre volto. É bem sutil e adiciona uma boa camada de medo a um simples jornal. Vou encaixar esse easter egg em medo, acho que ele fica bem aqui. Assim então, finalizamos o FNAF 3. Vamos então pro temido e assustador FNAF 4. Fred de pelúcia. Esse daqui confesso que gosto mais do que os outros. Ao iniciar a noite e se virar para trás, haverá um pequeno ursinho de pelúcia do Freddy, e ao apertar o nariz dele, temos a volta do som clássico. O Scott ter voltado novamente com essa piada prova que ele não dá a mínimo pro quão sinistro seja o ambiente, ele vai colocar de uma forma ou de outra. Então, assim como os outros, eu vou colocar esse easter egg em detalhes. Itens na estante. Qualquer um que conhece um pouco da história de FNAF 4 sabe que o garoto que controlamos na verdade está em coma, e o jogo dá algumas pequenas dicas sobre isso. Ao se virar para trás, na estante ao lado da cama, existe a chance de um incêndio que itens aleatórios apareçam no lugar. Entre esses itens pode aparecer um vaso com flores, frascos de remédio ou um soro. Eles são bem sutis e não chamam muita atenção. Sendo assim, então, apesar de ser um easter egg que acrescenta muito na história, vou colocar ele em apenas detalhes. Telefonema de FNAF 1. No FNAF 4, há uma pequena chance de você conseguir ouvir uma versão modificada da ligação da primeira noite do primeiro jogo. Não é a ligação toda, e ela toca muito baixa. Sinceramente, não tem muito o que falar sobre, vou só adicionar ela em detalhes. Fotos no corredor. Você já reparou nas fotos que tem no corredor de FNAF 4? Acontece que cada uma dessas fotos são reais, e foram tiradas pelo próprio Scott. Uma delas é de um boneco de neve que fez junto de seus filhos, outra mostra um pássaro que ele cuidou, e uma mostra uma foto de uma cordilheira tirada no Texas. Um detalhe bem legal e diferente, mas apesar disso, eu nem sei onde posso encaixar. Acho que vou deixar no último rank por não ter nada a ver com o jogo e não mudar nada. Easter eggs nos minigames. Após a noite 2, no minigame, é possível ver um William Afton vestindo um funcionário com um traje de animatronic. E após a noite 3, você pode ver um desenho propaganda da pizzaria na televisão, se apertar Enter na frente da tela. Vou adicionar esses dois easter eggs em legal, não acrescentam muito, mas são bem bacanas. Assim então, finalizamos o nosso ranking dos easter eggs do FNAF clássico. Sinceramente, esse vídeo deu mais trabalho do que eu imaginei, mas eu gostei bastante de fazer ele. Mesmo que provavelmente quase ninguém irá ver, eu gostei bastante do resultado. Espero que ele não tenha ficado parecido com o do gringo, e ao decorrer que produzi o vídeo fui mudando diversas coisas. Mas bem, você que assistiu, muito obrigado, deixe seu comentário caso eu tenha falado alguma coisa errada ou alguma informação falsa, e aceito ideias de vídeo também. Pretendo lançar mais do gênero, de icebergs e coisa assim. Enfim, até a próxima.